Fala galera do Diário da Honra, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é João Chaves, eu sou um dos fundadores aqui do canal do Diário da Honra e hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui o meu instrutor do corte, que a gente vai falar mais sobre isso, Marcel Pellegrini, agente de Polícia Federal. Dá um alô pra galera aí, Marcel, que aí já quebra esse gelo aí. Bom, primeiramente agradecer o convite, uma honra é minha de estar aqui no canal, um canal que trata aí da nossa profissão, da nossa paixão. Então é um grande prazer poder estar conversando, batendo esse papo aí com a turma que eu judiei um pouco aí. Galera, só para vocês saberem já um pouquinho mais do Marcel, o Marcel ele foi instrutor do meu turno, do COT, do 6º COT, foi o instrutor mais odiado do meu turno, de repente a gente fala um pouco mais sobre isso, odiado mesmo, mas depois que a gente entrou lá foi uma grata surpresa, a gente trabalhou junto na sessão de sniper. O Marcel chefiou a sessão de sniper de 2012 a 2020, eu até anotei aqui. Ele coordenou 8 cursos de atirador de precisão policial no COT. É um cara assim que, pô, quer saber de tiro, é esse cara aqui que vai dizer aqui o bizu do tiro. Então, um conteúdo valiosíssimo aqui, já trouxe o Maris antes, também trabalhou lá com a gente. Assisti. E agora eu trouxe o Marcel, que é mais ou menos assim, como se fosse a continuidade da doutrina ali, né, do que foi feito pelo Maris. Então, Marcel, como eu sempre gosto de perguntar para a galera primeiro, como é que foi a chegada na polícia, para o pessoal entender, né, que às vezes as coisas acontecem por acaso e não foi tão por acaso a tua história, que eu já sei mais ou menos, mas conta pra gente aí, como é que foi a tua chegada na polícia, assim? Eu nunca pensei em ser policial, né? Mas desde criança, quando eu tinha 5 anos, meu pai já me punha para atirar. Então naquela época, né, a legislação não era tão crítica à molecada, então meu pai tinha uma espingarda calibre 22 e um revólver 38. Então desde essa idade, 5 para 6 anos ali, eu já fazia tiro ao alvo, atirava nas latinhas, né? A 22 tinha uma mirazinha, né, ótica, né? Legal. Uma telescópica. Então eu fui desenvolvendo essa habilidade desde essa época. E sempre indo à fazenda, fui criado muito em fazenda, férias na fazenda com a família, com os amigos. E a gente atirava, caçava, brincava, fazia guerra com os primos. Então as brincadeiras era guerra, era polícia e ladrão, era um exército contra o outro, montava um forte, montava um bunker. E era guerra com bola de barro. A infância dos sonhos, Dos né? sonhos, né? Na rua a gente fazia guerrinha com arma de balão. Então, pra quem não conhece aí, pra quem é dos anos 2000, arminha de balão, você pega um cano de PVC e põe um balão, a bexiga atrás, municia com feijão e puxa, e aquilo ali é bem dolorido, é mais dolorido que o airsoft hoje. Então, às vezes você toma um airsoft e acha que é ruim, o feijão no balão é pior. Então eu fui sempre criado nesse meio. Quando eu fiquei adolescente surgiram as lan houses, então a gente juntava a turma da igreja, ia fazer corujão de Counter Strike, então jogava, né? Tinha que gostava de jogar de sniper, jogava de assalto, às vezes era terrorista, às vezes era contra-terrorista. E aquilo ali era uma rotina nossa de diversão, mas que eu nunca tinha cogitado para a minha vida profissional. Até então eu queria mexer com o mercado financeiro, com auditoria, consultoria, essa parte que eu vislumbrava que era o que eu gostava, sempre gostei de matemática e fui trilhando esse caminho. Então eu graduei em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, Administração pela UDF, estava ingressando no curso de Economia para fechar ali a tríade ali, buscando os trainees nessas grandes consultorias e trilhando esse caminho. E já trabalhando, né, numa empresa de telefonia, tinha recém-graduado, era estagiário, fui contratado, mexia com a parte de estatística, de atendimento, de resultados e tal. E uma bela reunião com o meu chefe à época, ele tinha uma equipe de 12 pessoas, uma vasta equipe de 12 pessoas, e ele não sabia meu nome, já tinha 1 ano e pouco que eu trabalhava com ele. E aquilo me deixou muito chateado e muito bravo, né? Fiquei puto da vida. Falei, quer saber? Vou embora dessa parada aqui. Conversei com o meu chefe direto, que era muito gente fina, veio da Caixa Econômica, era um cara fantástico. Falei, tô vazando, não aguento, tô trabalhando aqui, me dedicando, o cara sequer sabe meu nome, meu pai pode me sustentar, a hora é agora. Pedi demissão, no mesmo momento abri o concurso da Federal, um grande amigo meu falou, bora fazer. Eu falei, bora fazer essa porra aí. E aí pegamos as apostilas, começamos a estudar, eu ia pro consultório da minha mãe, ele ia, né, para a Legião da Boa Vontade aqui em Brasília, um templo religioso, estudar. A gente estudou. Resultado, foi aprovado no regional para o Pará, na primeira turma, e no nacional na 5ª turma.
E aí foi muito bacana, porque fui lá fazer as provas, já fiz amizade com muitas pessoas que vieram a se tornar companheiros, né, de profissão, inclusive o Léo Bolinha foi fazer as provas comigo, conheci, fizemos turismo no Pará junto e fizemos o mesmo curso de formação no COT, inclusive, né? Maneiro. E aí... O teu concurso é 2004, né? 2004. Que é o mesmo curso que o meu, pra pontuar. Tá quantos anos hoje, Marcelo? Hoje eu tenho 42. 42 anos. 40, fazendo 41 também. E aí fomos pra academia, né? Tipo assim, desistiu de ser rico pra ser policial. Pronto, cara. Puta, obrigado. Isso era um ponto fundamental que eu queria falar pro pessoal que tá assistindo, que é o seguinte, cara. Eu queria ser rico, como acho que todo jovem, né? Eu almeja grandes realizações financeiras, comprar um bom carro, uma boa casa, viajar. E eu vislumbrei uma vez numa equipe que foi fazer uma consultoria nessa empresa que eu trabalhava, que eram pessoas estressadas, fumante, gordo, obeso. Eu olhei aquilo ali e falei, cara, trabalhavam muito. Então os caras às vezes viravam à noite na empresa. Eu falei, cara, será que é isso que eu quero pra mim? E meu pai era um empresário da área de construção civil, trabalhava muito, viajava muito, também sempre muito estressado. Eu falei, quer saber, bicho, eu não vou ser rico, mas vou criar minha família bem, sem passar necessidade, mas vou ter o que eu quero, que é qualidade de vida, tranquilidade. E aí enveredei por esse lado. Hoje, para mim, foi a melhor escolha que eu fiz, não me arrependo. Hora nenhuma, não olho para trás, hora nenhuma, decisões acertadas, graças a Deus, Deus me guiou pelos caminhos certos, né, que me trouxeram aí grandes felicidades. Hoje eu sou um cara plenamente realizado, falo que eu não trabalho, né? A melhor coisa que tem para quem está investindo em concurso, nessa vida aí, é não pensar no dinheiro e no que a tua profissão pode te proporcionar, mas é trabalhar e exercer aquela profissão com amor, com paixão, que aquilo seja uma diversão e não um fardo na sua vida. Então, cara, escolha pelo aquilo que te agrada, né? Porque eu falo, eu não trabalho. Eu trabalho quando estou em casa, né? Cuidando de porção de moleque. Criança, Porque quando eu estou no trabalho, eu estou brincando. Quando a gente está no corte, a gente vai lá, vamos dar um tiro, dá um tiro, uma malha. Aí, o que eu fazia no Counter-Strike é meu trabalho, eu recebo para fazer. Então, assim, puxa, isso não tem preço, né, cara? Não tem preço. Então, assim, foram escolhas acertadas e hoje eu sou muito grato, muito feliz por tudo que me aconteceu. Maneiro. Né? Fantástico. E aí na NP já mostrou que você tinha uma habilidade ali especial ali com o tiro, que chamou a atenção da galera, não foi isso? Porque quando a gente é criança, tudo que a gente desenvolve quando é criança, hoje eu vejo nos meus filhos isso, né? Eles aprendem muito fácil. E aquilo cria uma memória que, por mais que ele fique um tempo sem trabalhar com aquela habilidade, assim que ele retoma é muito rápido o desenvolvimento. É que nem a língua, né? Quando aprende uma língua ali antes dos 7 anos, a língua se perpetua na vida, né? Exatamente. É como se fosse nativo, né? É impressionante. Então eu já atirava desde cedo. Gosto muito de atirar, sempre gostei. Nas aulas de tiro, treinava com muito afinco. E alguns professores, inclusive, que eram do COT, eu não sabia o que era o COT à época, mas alguns professores que eram integrantes do COT faziam fatos observados positivos, né? FO positivo aí para o aluno Marcel, acho que na época chamava pelo nome, que executou os exercícios muito bem e tal. E aí eu fui me interessando e tomei conhecimento do que era o COT, mas só de nome. O pessoal que estava fazendo o terceiro curso de operações táticas estava na academia enquanto estava vendo a minha formação. Então eu vi aquela turma, né, pra lá e pra cá, cantando, informação, Charlie Mike, o caramba, e aquilo ali falou, pô, quem que é esses malucos aí? Né, e aí descobri que era a turma do COT. Então fui por Pará, tomei posse em Belém, né, fiquei muito bem classificado, estudei muito, né, me dediquei bastante, porque não queria pegar o interior, queria ter fácil acesso. E já estava acostumado a estudar, vindo da batida que você vinha, das faculdades e tudo, já era o cara que trabalha com auditoria, é o cara que gosta de... eu gostava de estudar, não gosto muito de ler, por incrível que pareça, sou um cara meio que tem uma barreira com a leitura, mas quando a gente quer, tem objetivo, a gente vence as nossas próprias barreiras. Então, gostava de estudar e tinha aquele negócio, né? Tinha o interior do Pará e tinha a capital. Então, capital, avião, voo direto, fácil acesso. Falei, não, deixa eu me dedicar aqui esse tempinho que fico mais em casa. Vale a pena. E assim que eu tomei posse lá, comecei a trabalhar no interior do Pará, na capital e no interior, muitas missões, muita parte de reforma agrária, conflito agrário, conflito indígena, né? A gente viajava muito o estado. E aí surgiu o rádio, né? A chamada para o quarto curso de operações. E aí eu falei, pô,
esse negócio é bacana. Esse negócio de corte, já tinha me inteirado, já sabia o que era. Eu falei, pô, essa vida é boa. E, puta, pra não ser melhor do que podia ser, era na minha cidade. Exato. Eu falei, cara, eu vou aqui agora aliar aqui a fome com a vontade de comer, né? Falei, não, é aqui que eu vou. Por mais que eu seja nascido no interior de São Paulo, em São José dos Campos, moro em Brasília desde 91, então me estabeleci aqui, né? E aí vim fazer o curso de operações táticas, né? O quarto curso de operações táticas. E foi muito legal, foi um curso muito bacana, é um curso muito completo, né? A gente sabe. E, putz, foi uma experiência única, né? De superação, a gente ali aprende os nossos limites, conhece os nossos limites, né? Pelo menos comigo foi transformador ali. E, puta, foi muito legal ter participado ali dessa formação com a minha turma, né? Uma turma unida, uma galera gente boa, uma galera bem puta, amigo mesmo, né? Uma turma que ali a gente lá cria laços ali no curso de operações. E eu tive o prazer de ingressar no COT no ano de 2006, então, né? 2 anos antes de mim, infelizmente, eu vim depois dele. Eu tenho que contar, bicho, esse negócio aqui, porque, cara, o Marcel era o instrutor mais odiado do meu turno. Porra, era chato pra caralho, porra, acabava com a gente. E a gente chegou a fazer um plano pra tentar contra a vida do Marcel. Contra a integridade física, vamos dizer assim, a vida não, isso é uma coisa light. Mas houve repercussões, inclusive, espirituais, não foi o que você falou aqui? Pois é, eu sou evangélico, sou cristão, e minha sogra estava numa reunião de oração à época, e uma irmã chegou para ela depois da oração e falou, olha, teu genro tem que tomar cuidado com o carro dele, eu vejo algum problema no carro. E aquilo ali eu falei, tá bom, fiquei atento ao carro, né? E tempos depois eu descobri que existia um plano de cortar as linhas de transmissão do freio do meu carro, cara. Eu falei, putz grila, o negócio era mais sério do que eu imaginava. Aqueles malucos lá estavam pensando em fazer alguma coisa comigo, cara. O cara tava criando a cobra que ia picar ele. Mas, cara, logo depois que a gente entrou no COT, cara, a gente viu que o Marcel é um cara, assim, fantástico, solícito, faz tudo que todo mundo pede, cara, impressionante. De admirar mesmo a tua conduta ali no COT. É um cara que... eu lembro que a gente, abusava até de você, cara. O cara bom, bicho. E a gente botava pornografia no computador, tu abriu o computador, tava... para com isso, tira esse negócio daqui e tal. Meu irmão, é outra parada. Esse cara aqui tá anos luz aqui de mim, um dia eu vou chegar lá. Mas cara, só... fica o meu... Eu preciso falar isso, cara. Que tu tá aqui à toa. É meu, cara. Obrigado, cara. Porra. De admirar, meu irmão. O sexto, ele sofreu na minha mão pelo seguinte, eu vou explicar o motivo de toda essa raiva para vocês. Quando a gente passa por um curso de operações, a gente sofre, né? A gente come o pão que o diabo amassou. Então, assim que a gente se forma e está do outro lado do cajado, como a gente fala, a gente quer descontar tudo que a gente sofreu com juros e correção monetária, Selic, né? IPCA, IGPM, com todas as alíquotas ali. Então o sexto deu a sorte barrazar de me pegar nessa hora, que eu estava com gás todo para retribuir todo aquele amor que eu recebi no meu curso. Então eu me dediquei mesmo a vocês. Né? Aquele passeio do Jacaré ali, aquelas madrugadas, meu irmão. Putz grila, cara. E ali era tudo clandestino, né? Porque eu não era antigo o suficiente para ter todas aquelas permissões. Né? Mas foi bom pra caramba. Mas a gente passou por aqui. Foi um tempo muito bom. E ainda bem que nosso plano também não foi à frente. Ainda bem, graças a Deus, cara. Eu digo por mim. Mas eu lembro aquela vez que vocês estavam fazendo uma sobrevivência no lago e tinha um Hellocast do helicóptero, eles pularam com a mochila, eu 19 perdi o fuzil. Foi, puta. Aí eu recebi a autorização do coordenador e falou, Marcel, faz com eles o que você quiser. Foi a primeira vez, eu falei, putz grila. Foi o pau de fogo, agora né? Agora eu tô com poder. Né? Os mergulhadores foram lá, a turma achou e tal. Mas eu lembro que eu fiquei com vocês até madrugada e naquela noite o Flusão do 10 estava na final da Libertadores, cara. E eu lembro que eu botava vocês no passeio de Jacaré, tirava por uns 5 minutinhos de jogo e via aflição na carinha dele, cara. Aí no pênalti, né, eu falei, não, vou ver os pênaltis agora, 10, que você vai ver teu time perder. Aí punha o pênalti, a hora que ia bater o Flusão, eu desligava a TV. Aí ligava, eu sei que aquilo ali marcou o sexto dentre tantas outras, né? Mas com o tempo a gente vai evoluindo como instrutor também, né? No começo a gente quer descontar realmente e forjar da melhor forma possível o cara que vai vir trabalhar com você, que vai ombrear ali o dia a dia.
mas depois isso vai diminuindo, né? Essa sanha, amadurecendo, né? Por sangue, digamos assim, vai diminuindo e você começa a se preocupar mais com a formação técnica do operador, né? Então, acho que a partir do sexto, sétimo e oitavo eu fui bem ruim, assim, no bom sentido, né? Sim, sim. Cobrando firme mesmo os alunos, mas a partir de então eu estava mais preocupado na formação, né? No aprendizado, no cara sair dali muito melhor do que os que já estavam lá, por mais que não tivesse experiência, pelo menos a parte técnica, do que ficar fustigando, judiando e tal. Tava ali pela técnica. Né? Até porque tinha os mais novos para fazer esse papel. Exatamente, também, né? Porque vai vir no rolo compressor vindo atrás e as funções vão sendo, né, suprimidas ali. O que você fazia, o outro tá chegando cheio de gás, vai fazendo, você começa aí, aquele que já tá querendo parar de ensinar tal, e aí você vai. Que se o antigo tiver naquele gás do início, juntar com os novos, aí acabou o turno mesmo. Aí lascou e não forma ninguém, né, cara? Se vai juntando, não forma ninguém. Galera, antes de falar, eu já queria adiantar aqui para deixar o livro. O Marcel escreveu um livro, Tiro de Combate, junto com o Edmar. Edmar também foi do COT, também foi sniper do COT, a gente trabalhou junto. Então, a gente vai falar mais sobre esse livro no final, mas eu já queria deixar ele aqui para a galera já ir se ligando no livro. Né? Já vou deixar o link do livro na descrição, no comentário e tudo. Porque, pô, o cara sabe muito de tiro. Escrever um livro de tiro, acredito que quem... né, gosta de polícia, gosta de tiro, tem que comprar esse livro aqui. Só suspeito que tem que comprar. Né? Já que é hora do merchan, deixa eu te interromper aqui. Manda O ver, livro, pessoal, manual de tiro com pistola. Então, é toda a técnica, né, de tiro com pistola. Então, são todos os fundamentos, todas as habilidades, muito bem ilustrado, com fotos, a didática muito simples, de fácil entendimento. Então, para quem gosta de tiro, tá no mundo do tiro, quer ingressar no mundo do tiro, bom, não é porque foi eu e Edmar que escrevemos, mas do meu ponto de vista, não tem uma literatura tão boa para esse fim, né? E já está na quinta tiragem, então os feedbacks são sempre muito bons. Obrigado pela oportunidade de apresentar o livro no canal. Imagina. Aí, para mim é um... Aí, chegar da NP com esse livro lido aqui já é um bizu, viu? Meio caminho andado para passar na prova, viu? Meio caminho andado. Aí, Marcelo, aí você formou no COT e tal, aquela coisa toda, e como é que veio aí a sessão de sniper foi quase que naturalmente, né? De acordo com a tua história de vida. Exatamente. Como tinha essa 22, eu atirava com a luneta, aquilo ali eu gostava. Então, quando jogava os jogos, eu gostava de jogar de sniper. Né? Eu gostava de fazer, a gente atirava numa chácara que tinha no Parkway à época. Punha as moedinhas, até hoje eu tenho moeda que eu acertei, amassada, entendeu? Então aquilo ali era um gosto que eu tinha, né? Vai atirar numa caça o mais longe possível, aquele tiro mais desafiador. Então quando eu entrei eu já sabia que eu queria ser sniper, eu já entrei com essa visão, falei, vou ser do COT, agora que eu sou do COT, vou ser sniper. E aí surgiu o primeiro curso de sniper e não permitiram a gente integrar porque existiam 3 operadores mais antigos. E aí a gente ficou mais um ano como assalto, né? Então, e só explicando que o curso de sniper do COT, a grande maioria dos alunos são alunos de outras instituições, né? Isso. Explica mais ou menos como é que funciona o curso de sniper, Marcelo. O curso, atualmente, eles são 20 vagas, então são os voluntários do COT, quer quantos sejam, né? 1, 2, 3, 4, 5, e o restante das vagas é preenchido com as instituições co-irmãs ali, né? Com as outras unidades de operações especiais. Então essas unidades demandam a vaga, através de ofício, eles solicitam, gostaria de uma vaga no curso de sniper, que é anual, e por antiguidade do ofício ou por convênio, né? Ajuda entre as unidades, vamos supor, o curso de operações passa por várias instituições. Então a gente prestigia essas instituições que nos atendem com vaga quando eles solicitam. Então eles têm uma certa preferência. Tá. Né? Então é dessa forma, né? Tem uma turma do COT, que é para formar para ingressar no setor de sniper, e tem uma turma de fora, que a gente forma atiradores de outras unidades. Massa. Aí na primeira candidatura tua você não conseguiu? Não consegui, fiquei mais um ano como assalto, que a gente carinhosamente chama de macaco, né? Porque come até sentir sono, dorme até sentir fome, e quando tá junto é uma barulheira do inferno aquilo ali, né? Recolhão que o dia, né? Então, e a gente brinca, nós lá que na época do sniper, a gente brincava muito, uma brincadeira saudável. Mais pra frente eu comento um pouco dessa rixa saudável, que eu julgo como muito saudável. Com certeza. Então fiz o sexto, né, curso de atirador de precisão, junto com o Rony, que esteve aqui. Show. Né?
e formamos juntos, nos graduamos juntos e a partir de então ingressei no setor de atirador de precisão. Isso. E eu fiz o 7º CAP, foi, acho que um depois. Depois. Do teu, então, né? E a gente já ingressou junto ali no setor. Marcelo sempre muito interessado, sempre por dentro de tudo. Você falou que não gostava de ler, mas pô, tu lia pra cacete. Literatura de tiro. Eu não sei que ele é muito, né? Eu não sei qual é a referência para ler muito, né? Com uma carta na manga ali, um livro. Estudava bastante, sempre. Porque para exercer uma atividade de operações especiais e para se especializar dentro de uma cadeira que é mais específica ainda, que é o tiro de precisão, não adianta você fazer o curso e achar que você está pronto. Né? O curso é a porta de entrada, é o start ali, né? Se você não buscar o treinamento e o conhecimento, né, de forma constante ali, você vai parar no tempo, né? Tudo tá mudando, tudo tá girando, né? Então a gente tem que buscar se adaptar, melhorar, né, mudar o espaço onde a gente está para melhor. Então nesse sentido, sim, eu sempre me dediquei, sempre busquei, né? Sempre estudei. Estava sempre por dentro. E em 2012 você começou a chefiar a seção de sniper. Foi até 2020. Isso, aí o Mari esteve aqui, né? Em 2012, quando ele foi assumir na Bolívia. Sim, mas foi oficial de delegação, né? Auxiliar de agido. Eu virei o chefe dos atiradores de precisão do COD. Então a gente está aqui com uma continuidade daquela entrevista com o Maris, né? O Maris ele fez uma unificação, né? Assim, ele estabeleceu um diálogo com as outras forças, né? Sobre tiro de precisão e tudo. Começou aquela coisa ali a se organizar e você depois pegou a coisa começando, essa organização começando, né? Isso, o Maris, o Noslen, o Gafanha lá nos primórdios, eles deram um pontapé inicial e tocaram por muito tempo, né? O setor de tiro de precisão. E aí caiu no meu colo e eu abracei, né? Abracei com todas as minhas forças e falei, vou arrebentar, vou botar para dar certo aqui muito mais, eu quero que isso aqui cresça, que isso aqui se desenvolva. E a primeira mudança que a gente fez já foi no curso de atirador de precisão. Legal, né? isso que eu quero falar, essa evolução. Porque a gente tinha um curso que era voltado para disseminação da doutrina. Então era para espalhar a doutrina mesmo, ensinar, capacitar as outras unidades, mas não tinha uma cobrança muito grande do aluno, né? De dedicação, de prova, né? Para o cara ser aprovado ele tinha que dar o melhor e tal. A partir do momento que trocou ali, eu junto com o Noslen, né, Monteiro, a gente falou, eu conversei com a direção, com a coordenação, falei, vamos botar quente, e agora o cara não vai só mais receber a doutrina, ele vai ser mesmo chancelado pelo COT, né, ele vai ser graduado. E aí a gente botou um curso com 5 semanas, com provas às sextas-feiras, então toda sexta tinha prova referente ao assunto que foi tratado, tanto teórico quanto prático, né, existia uma prova teórica e 5 provas práticas, onde começou a ser o terror dos alunos, né? Os alunos falavam, me bate, mas não põe prova, porque ali a gente conseguia manter o cara focado e tenso no bom sentido, o curso todo. Pressionado, né? Pressionado. O trabalho do sniper é sob pressão. Exatamente, então ele tinha que aprender porque senão ele estava fora, né? Não era nada demais, as provas nunca foram difíceis, eu não falo com ele, a prova não é difícil, ela só não é fácil, faz tua parte, que está tranquilo. E a grande maioria das pessoas que perderam no curso, e a partir de então os cursos começaram a desligar, tem uma taxa de desligamento por conta das provas, era justamente por falta de controle emocional, muito mais do que a falta do controle técnico ou de equipamento. Às vezes era equipamento, o cara vinha com um fuzil ruim, não conseguia, não é culpa do atirador, é culpa do equipamento, mas muitas das vezes era o controle emocional, da pressão da prova, né? De ter que tirar nota, de ter que fazer no tempo, de ter que acertar o alvo, que nada mais é do que uma breve simulação da realidade, que é muito pior, né? Então se ele não está preparado para aquilo, que é um ambiente controlado, imagina numa situação real, onde tudo é dinâmico e onde a vida de outras pessoas e a carreira dele está dependendo, e da unidade dele está dependendo daquele disparo. Né? Porque eu vi você falando, na entrevista com o Rony, né, que você falou, quando o integrante da unidade ele vai representando a unidade para um curso, né? Então, um atirador numa operação, ele está representando a unidade também. Se ele errar, não é ele que errou. Se ele fizer uma cagada, não é ele que cagou, foi a unidade. Mancha o nome da unidade, às vezes destrói unidades. Então, foi importante isso, mas mais importante do que a cobrança no curso
a gente instituiu a cobrança dentro do setor de tiro de precisão. Porque, como é que foi isso? Porque o treinamento ele era muito independente. O sniper ele é independente, ele infiltra, exfiltra missões, ele tem que ter uma autossuficiência. Então partia-se do pressuposto que ele teria que ter autossuficiência para treinar e para se aprimorar. Eu lembro que na minha época eu que determinava meu treinamento. Chegava lá, hoje eu vou dar tantos tiros, tal, não vou gastar muito a minha arma hoje. Isso. Mudou isso. Mudou por quê? Porque o brasileiro, infelizmente, com o nosso jeitinho, coxas, né? a gente não é um povo disciplinado. Uhum. E quando falta disciplina, você precisa de um incentivo, né? Sim, sempre. Então a gente implementou alguns incentivos, que eram as provas semestrais. Então, para começar, o treinamento dos atiradores de precisão da unidade teve que ser obrigatório e conjunto. Legal. Ou seja, a unidade, todo mundo começou a treinar junto e de forma obrigatória. E a cada 6 meses eram aplicadas provas de curta, média e longa distância, né? Além de uma prova física para os snipers. Já dentro do COT, formado, trabalhando, de 6 em 6 meses tinha que fazer a prova. E aí não passou na prova, parava de ministrar instrução. Ou seja, parava de receber o extra da hora aula ali, que a gente, quando ministra a aula, recebe, né, institucionalmente ali. E se reprovasse em 2 provas subsequentes, ficava fora de operações como atirador de precisão. Tá. Se reprovasse a terceira, era convidado a se retirar do setor de tiro de precisão. E quando a gente quebra a inércia de qualquer coisa, então tá tudo tranquilo. Quando a gente vai lá e muda, e acelera, né? Gera um pouco de insatisfação natural. Sim. E não é no mau sentido. É que o cara fala, pô, tá tudo tão bem, o que você... Aí, tá tão gostoso esse clube aqui de tiro, pô. Daí que vem aquele ditado, você quer conhecer um homem, dê poder a ele. Às vezes é no pior dos sentidos, mas às vezes é no bom sentido. O cara, quando ele tem o poder, ele consegue implementar aquilo que ele vê que está errado, mas que muitas vezes ataca a zona de conforto de quem está tranquilo. Claro. E você não está ali para garantir a zona de conforto de ninguém. Mas sim a excelência do serviço, né? Quando eu assumi, eu falei, esse vai ser o melhor setor de tiradores de precisão do mundo. A minha visão era essa. Né? Ninguém vai ser melhor que a gente vai fazer, nós vamos ser os melhores. E aí, a chefia do Comando de Operações Táticas era o delegado Marcos Ferreira, né? Durante muito tempo foi ele. E eu falei, chefe, é o seguinte, para fazer o que eu quero, eu preciso de um respaldo. Conversei com o Nosley, né, que estava junto comigo, com o Monteiro, falei, galera, vocês têm que me sustentar. Eu tenho que ter uma base de apoio, o Góis, o amigão. E aí a turma sustentou, e aí ficou mais fácil para mim para trocar. E quando trocou e implementou, uns 6 meses depois, virou velocidade cruzeiro, porque todo mundo se acostumou, aquilo era a coisa mais natural do mundo, porque não era nada demais. Não era nada demais o cara fazer as provas, não era nada demais ele fazer o treinamento em conjunto, não era nada demais ele, né, era tudo, ficou tudo normal, só foi para a velocidade de cruzeiro ali onde todo mundo começou a fazer bem. E isso foi muito bom, né, porque o pessoal do assalto começou a fazer prova também, que não tinha prova. Né, prova física já tinha, mas prova tática de tiro, prova... Os snipers fazem os testes físicos também? Fazem. O sniper ele faz as provas do sniper e faz também as provas do assalto. Ele tem que ser capacitado nas 2 disciplinas, porque ele pode operar como sniper, mas caso não tenha a atribuição para a função de sniper, ele atua como um assalto. Né? E aí trocamos... Tem que chutar com as 2 pernas ali bem, tem que chutar, tem que marcar gol com as 2 pernas. Tem que chutar melhor com a perna do sniper, mas não pode dar umas caneladas com a perna do assalto, né? Tem que bater de canhota ali mais ou menos, né? E aí, o que aconteceu, cara? Houve essa mudança e a gente viu ali que a curva, que era muito heterogênea, a curva de conhecimento e proficiência, ela ficou muito mais homogênea. Não quer dizer que todo mundo era igual, porque você tem, né, o dom de alguns, você tem a força de vontade do treinamento a mais de outros, mas você vê que equilibrou o setor. E isso foi bom para todo mundo. Porque aquele cara que não era tão bom e às vezes se escondia, não queria mostrar a deficiência, ele viu que ele evoluiu também e ficou no mesmo nível. Então isso gerou o que no começo era uma incerteza, né, ante essa... Não é uma insatisfação, mas ante essa... Falou, pô, não vou mexer no que está dando certo. Desconforto, né? Esse desconforto. Depois virou um motivo de orgulho. Né? Então a gente falava, todo mundo sentia orgulho. Eu via isso, né, nos atiradores. Tinha orgulho de estar ali, tinha orgulho de ser sniper, tinha orgulho de ser sniper do COT, batia no peito, né?
E isso é muito bom quando você cria desafios e você consegue vencer desafios e você projeta novos desafios, você acaba gerando quando você supera esses desafios, né, e alcança seus objetivos, o que era um desafio passou a ser um motivo de orgulho, você sente prazer naquilo. É igual quando você está ali, passa uma sobrevivência, né, uma etapa de curso muito difícil. Na hora que você está ali, você não vê a hora de acabar, você quer sobreviver, você quer sair dali, né, você não quer nunca mais passar por aqui, mas depois que você passa, você fala, caraca, foi legal pra caraca, porque eu venci, porque putz, conseguimos junto, superamos, putz, eu achei que era impossível aquilo ali, mas deu certo. É justamente o efeito psicológico do Operações Especiais, ele passa por toda aquela dificuldade para se sentir diferenciado mesmo, né? Para sentir que isso consegue, que é capaz, né? Exato. Então, que não assume a derrota, ele se vira, ele dá um jeito, ele acha uma saída, ele ganha, ele não pensa nunca na derrota, né? Show. Ele pensa em cumprir a missão a qualquer custo, né? Aceitável, né? E em relação... Qualquer custo aceitável, né, Marcelo? Então, em relação aos cursos, a mudança foi essa. Houve uma cobrança maior. Isso, aí passou uma cobrança maior. Recebemos um feedback muito positivo também. Paralelo a isso, a gente buscou o conhecimento no exterior. Então, com os grandes eventos, né, no Rio de Janeiro, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, o Pan-Americano foi antes, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, a gente teve acesso a muitos intercâmbios com unidade de operações especiais do mundo todo, né? E a gente viu que a gente tinha muito que melhorar. E vocês foram muito lá para fora, né? Aí começamos a ir para fora buscar o conhecimento do tiro de precisão. E esses foram para que unidade, mais ou menos, assim, que você poderia citar? Então, aí volta a fase da satisfação da profissional, né? Quando eu jogava Counter-Strike, lá tinha GIGN, GSG-9, Delta Force, SAS, eu pude conviver e treinar com todas essas unidades que eu jogava, admirava os caras, né? Então a gente conseguiu esse contato e eram intercâmbios longos de 4 semanas, 6 semanas, onde a gente vivenciava o treinamento mesmo em conjunto, né? Eles vinham, ministravam a parte, né, deles, nós mostrávamos como fazíamos a nossa e depois havia toda uma discussão do que seria aplicável na nossa doutrina ou não. E aí a gente teve acesso a onde eles faziam os treinamentos, né? E aquilo ali abriu muito os horizontes do tiro de precisão. Então a gente conseguiu os contatos, um civil americano que é o papa do tiro de precisão para nós, que chama Todd Rodnett. Ele é uma figuraça, tem uma barba até aqui assim, careca, um rancheiro do Texas. Um cara humilde, simples, nunca foi militar. É o gafanha deles lá. Um gênio, um gênio. Realmente o cara é um gênio. E a gente teve acesso a ele e ele começou a revolucionar a nossa doutrina, principalmente da parte do voo do projeto, da balística externa. Caramba, que maneiro, cara. Então a gente começou a dominar a trajetória balística, o vento, né, fatores de erro no tiro, principalmente de média e longa distância. Então a gente começou a ver que a gente não perdia mais tiro, né? Então a tabela balística que a gente fala, a correção da trajetória balística era perfeita. As fórmulas de vento eram perfeitas, né? Então bastava você aferir de forma correta o vento e a distância e fazer um bom fundamento do tiro, você acertava o alvo. Então aquilo ali a gente viu que trouxe um ganho muito grande operacional. E como é que foi esse intercâmbio com esse coroa? Ele sentou mesmo e foi... Vocês foram perguntando? Não, isso foi um curso. Isso que eu ia perguntar. Isso foi um curso. A gente foi para lá em 2014, foi uma equipe de 8 atiradores de precisão. Curso privado mesmo, né? Um curso privado, pago pela instituição. E aí nós fomos uma semana lá em imersão com ele. Aí voltaram, caraca. Voltamos, a cabeça doía diariamente, porque falava que, meu Deus, o que esse cara tá falando? Em 2016 a gente conseguiu trazer ele no Brasil. Ele ministrou mais uma semana de curso aqui. Em 2019 a gente voltou de novo. Então a gente está sempre atualizando a doutrina. Como a gente viu, graças a não só ele, mas na era moderna do tiro de precisão, a gente é muito grato a ele por todas essas mudanças, né? Então a gente viu que como a gente ia buscar o conhecimento, existia uma atualização, o que a gente fez? A gente criou a Semana do Atirador de Precisão, que foi muito legal isso aí também. Que era o quê? A gente formava o atirador, eu falo, formar a parte mais fácil, né? Mas depois o cara estava por conta da unidade dele, Entendi. Da força de vontade dele. Muitas vezes não, quase sempre não tinha essa estrutura que o COT tem, né? Exatamente, não tem munição, não tem disponibilidade de treinamento. Então a gente falou, vamos trazer essa galera
Então, de 2 em 2 anos, a gente criou a Semana do Sniper, onde a gente convida os atiradores de precisão de todo o Brasil, formados pelo COT, vem e passa uma semana de interação, né, atualização doutrinária e competições também. Então, a gente faz uma semana ali que é muito bacana, né? O pessoal tem a chance de se reencontrar, todas as unidades, e ela é executada a cada 2 anos. E foi muito importante porque a gente foi capaz de ir atualizando a doutrina desse pessoal também. Massa. E colhendo o feedback deles também. Colhendo o feedback deles, exatamente. Do que eles escolheram no campo de batalha, né? Isso, e depois da primeira começou, quem tinha um estudo de caso trazia para explanar para o restante dos operadores, então acabou sendo uma convenção, né, de atiradores de precisão. Caraca, que maneiro. Isso fortaleceu muito o tiro de precisão a nível do Brasil, né? Então, nas Olimpíadas, quando a gente ia fazer uma segurança de um jogo, num estádio, numa cidade, a gente sabia que, por mais que os nossos atiradores não eram suficientes, a gente tinha atiradores daquele estado que a gente podia contar porque falava a mesma língua. Então, a gente trabalhava em conjunto sem problema nenhum, né? E isso foi muito positivo. Eu vejo que isso foi um ganho para o tiro de precisão a nível Brasil muito grande. E todos os caras que eu falei, por exemplo, o Rony, o Lotte, os caras, o que o COT conseguiu unificar a língua e agora a gente consegue todo mundo conversar e a gente se atualiza. Os caras loucos, né, com esse trabalho. É legal pra caramba mesmo, é muito legal. E não é mérito meu, são os que implementaram lá atrás, os que deram continuidade, os que mudaram e os que vão continuar mudando. Tudo são fases, né? Cada um está ali, a instituição vai continuar sempre e a gente vai ser superado. E andorinha sozinha não faz verão, né? Claro. Então, se eu tivesse ali sem o apoio da equipe toda, com certeza não conseguiria ter feito nada. Então, sou grato pra caramba. Todos da equipe ali têm sua participação, né? São pessoas fantásticas, que é prazeroso você trabalhar, né? Perder o dia ali, né? Ganhar o dia ali com eles, na verdade. Né? Massa. Eu imagino que agora tem muito jovem que está estudando para o concurso ainda, está vendo isso aqui, já está se imaginando como um sniper e tal. Como é que você definiria assim, o perfil do sniper para você? Assim, um garoto que está olhando agora isso aqui, tá com o olho brilhando, tá assim, caraca, eu quero ser isso aí. O que tu tem para dizer assim? Como é que ele deve se comportar? Como é que seria um sniper ideal para você? Não, se ele está pensando assim, você já está no caminho certo. Vamos começar por aí. Sua escolha é essa. Então, o perfil do sniper, ele tem que ser um cara que gosta de atirar, de precisão. Ele é um cara um pouco mais minucioso ali, detalhista, um pouco mais estudioso. Aquele cara que você fala uma coisa, é o que eu gosto de falar, né? Você recebe qualquer instrução teórica, mas antes de você ou da pessoa que te passou aquela instrução te provar que é verdade na prática, aquilo é um conhecimento. Sim. Então tem que ser esse cara, tá ali, Uhum. Pendente de confirmação. Então o cara tem que ser meio assim, sabe? Desconfiado. Não é um questionador no mau sentido, mas aquele assim, será, cara, que é assim mesmo? Vou testar. Então esse cara mais, né, que corre atrás e fala, pô, vou testar isso daqui. Pô, ouvi dizer que isso daqui dá certo. O cara vai lá, monta um corpo de prova ali, uma maneira de simular o que foi falado e testa e tira suas conclusões e busca conhecimento na internet, busca vídeo, conversa com as unidades, né, que você tem acesso no nível mundial. Então é aquele cara mais fuçador, né, e um pouco mais disciplinado também, né? É o cara que tem que ser mais detalhista, né, tem que ter mais atenção, né, o nível de concentração um pouquinho maior, mas não é nada exagerado. Isso você desenvolve com a própria atividade, você vai desenvolvendo ao longo da atividade. Massa. Ai, galera, tá vendo? Que se você é assim, sofre bullying no colégio, você pode ser sniper, tá um passo à frente para ser sniper. Marcel, a gente falou, você falou de Olimpíadas, achei que você fosse falar das Olimpíadas de operações especiais. Fala um pouco desse isso lance daí é legal, que cara. é maneiro. Isso daí é legal pelo seguinte, Charles, eu tive a oportunidade, então, dei toda a minha carreira na unidade, eu sempre corri atrás do conhecimento. Então, atrás de cursos, né? Eu sempre gostei muito de buscar conhecimento, de fazer cursos, oportunidades, eu nunca dispensei oportunidade. Então, vai ter um curso de atirador de precisão na França. Tem que falar francês ou inglês. Eu falo inglês, eu ia. Tem um curso de mergulhador autônomo da Marinha do Brasil, eu vou. Tem um curso, então eu nunca neguei, né? As oportunidades surgiam, eu abraçava. Graças a Deus eu sempre tive uma família que me apoiou muito, né? Minha esposa, meus filhos,
um suporte assim que eu não tenho como agradecê-los, jamais. É uma dívida que vai ficar para pagar lá em cima, talvez, né? E, bom... Porque a família, foi bom você tocar nesse ponto, assim, porque a família é muito sacrificada no COT, né? A gente gosta muito de trabalhar lá, é muito divertido, mas tem um preço também, né? Tem seu preço. Graças a Deus, na minha carreira, eu ainda soube dosar um pouco isso, né? Quando eu vi que estava com muita criança em casa, a mulher já não estava dando conta, eu comecei a diminuir as operações, os cursos, fui progredindo na carreira, digamos assim. Você já tinha também mais tempo de COT, você já podia escolher as missões, né? E no início vai para tudo. No início só se ferra, né? Só se ferra. E aí uma dessas missões era uma competição na Colômbia, de operações especiais na Colômbia, acho que foi 2008 isso. E aí foi uma chave que mudou na minha cabeça, que foi muito importante. Tinha uma equipe, mas tinha um integrante da equipe que não nadava bem. E algumas das provas eram natação. E eu sempre nadei bem. Só que eu sempre fui mais fortinho. Né? Mais fortinho assim é gostoso. Eu gosto. Boa delícia! Eu gosto de comer. Né? Eu gosto muito da boa culinária. Então eu sempre briguei ali um pouco, né? Então eu sempre tive mais fortinho. Eu falei, pô, galera, eu não tenho condição de ir uma competição, tô mais fortinho, mas pô, Marcel, vamos, você nada bem, né? Você atira bem, você perde aqui, você ganha ali e tal, e fomos. Chegou nessa competição, foi legal pra caramba. E lá eu tive o primeiro estalo, porque o GES G9 tava lá, os alemães, né? E aí a gente achava que a gente era muito bom de tiro. Eu sempre achei que a gente era muito bom, que eu atirava muito bem. Ia para as competições de tiro, cara, eu via que a gente ficava ali em 50% do rendimento dos caras. É mesmo? E eu olhava pro alemão, velho, e falava, cara, esse alemão é da mesma altura que eu, bicho. Ele é parecido comigo. Ele usa o mesmo uniforme que o meu, a mesma arma que a minha, tá usando a mesma munição. Que tá acontecendo que ele consegue e eu não consigo? Tem alguma coisa que tá errada. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí fomos buscar o conhecimento fora. Startou isso. Aí buscamos o conhecimento do tiro fora. Choque de realidade. De realidade. Você se abrir para o mundo. Né? Então, as unidades de operações especiais, uma das minhas grandes críticas, no bom sentido, é que às vezes a unidade se fecha muito por não querer se expor e ela deixa de ganhar por conta disso. Então, às vezes ela troca, né? não troca e não percebe que ela está aquém do que ela poderia estar. Então aquilo ali foi... A gente fala muito sobre isso, né? 16 aqui. Eu falo assim, eu achei que eu era fantástico, o cara é um atirador da galáxia. Aí eu fui lá e falei, cara, o cara é 2 vezes melhor que eu, lascou. E buscamos conhecimento, muito do conhecimento, a maioria do conhecimento está no livro. E isso deu um salto de rendimento para a unidade, para o meu tiro, para o tiro de todos, que a gente viu que realmente era uma falha na doutrina e uma falha na execução do treinamento. Quando mudou aquilo, o nosso nível, pum, foi lá em cima. Né? Hoje eu falo assim, não sei se a gente está no mesmo nível dos alemães, porque eles têm uma doutrina, uma disciplina que é invejável. O alemão, ele é estranho, que foi aí que a gente foi na segunda competição, que é chamado de CTC, que é Combat Team Conference, né? Que ocorre de 4 em 4 anos, que é a grande Olimpíada de Operações Especiais do mundo, que ocorre no GSG9, de 4 em 4 anos. Então, em 2015, a gente montou uma equipe. E aí eu tava fortinho de novo, teve um teste diagnóstico de físico. Eu sei que a pior nota dos candidatos era 1.200 pontos, eu fiz 500. Cacete, só por causa do condicionamento? Não, era só prova física, eu fiz 500. Eu falei, cara, mas eu falei, tem tempo, eu quero, eu vou. Não vou desistir, eu fazia 3 turnos de treinamento físico diário. Perdi 12 quilos, a minha capacidade de força... Né, de preparo físico foi lá em cima, foram quase 3 a 4 meses de preparação. Que massa. Quando eu fiz o teste final, o último estava ali no 1.200, mas eu estava no 1.100. Então não estava tão distante, mas na parte tática, na parte de tiro, eu compensava, que eu fui primeiro. Então aí eu fui escolhido e fomos. E lá é uma competição que juntam, né? E até bom, tipo assim, a seleção era no mérito, né? No mérito, dentro do corte. Objetivo, não era antiguidade, não. Não era antiguidade. Só foi preterido o pessoal que tinha entrado no corte naquele ano. Porque também é foda. Né? Aí também, pô, é muita moral pro novinho, né? Aí não dá, né? Calma aí, pô. Já vai chegando pra Olimpíada? Não vai, tá chegando o ônibus, você tá na janelinha? Aí também não. Não. Então, fomos para essas Olimpíadas, eram 48 equipes do mundo, né? Lá no GSG9 na Alemanha, ficava em barraca de 10 praças.
E a competição, um negócio assim, 5 dias de competição, um negócio fantástico, né? A gente teve a oportunidade de sair super bem, nós somos o segundo lugar internacional, que são os países fora da Europa. Então, dos países fora da Europa, nós ficamos em segundo lugar. E eram 10 provas, numa das provas a gente ficou em segundo lugar da prova, uma outra ficamos em 7º lugar, ou seja, tivemos um rendimento, fomos até citados, né, no evento final, falou, olha, é a primeira vez que uma equipe vem como iniciante e consegue atingir um segundo lugar numa etapa. Então foi muito assim, representamos muito bem o país, representamos muito bem a nossa unidade, né? E a interação com essas unidades é muito importante também. Os contatos que você faz, o network, conhece, bate papo. Ver, né, aquela história, às vezes, quando era moleque, falava em Delta, pra mim era o filme do Chuck Norris, né, que era da Delta. Depois você toma mais conhecimento, com essa GIGN, GSG9, SAS, SEAL Team 6, né, caramba, você acha que os caras são os gigantes, né, você fala assim, pô, esses caras são os brutamontes, os gigantes, os caras tal, e a hora que você tá junto, você vê que é igual a você. É o mesmo jeito, uns são mais altos, outros mais baixos, uns mais fortinhos, outros mais magrinhos, né? Tem até gordinho também. Tem uns mais gostosinho. Gostosinho. Então você vê que é o mesmo padrão, e aí você fala, pô, qual é a diferença de uma pessoa normal para um cara de elite a nível mundial? É só o treinamento, a capacidade, a dedicação, porque o cara não tem nada mais, né? Ele se dedicou, ele treinou, ele se esforçou, ele compensou às vezes alguma fraqueza que ele tinha, ele superou aquilo ali e alcançou aquele objetivo. Massa. Então a gente vê e fala assim, pô, realmente, nós somos capazes, nós estamos competindo de igual para igual com todos esses caras. E eu sou igual a ele, né? Então é bacana você ter isso, é conversar com um cara que você admirava e você vê que ele é igual a você. Você põe ele no outro patamar e agora você está no mesmo patamar que ele. eu aqui tô conversando contigo. Para com isso. Sabe que eu odeio isso, velho. Isso é porque eu bati pouco. Se eu tivesse judiado mais, não tava elogiando desse jeito. Eu adoro esse cara. Esse cara é fantástico. Aí as competições foram boas, abriram também muitos olhos para equipamentos, né? Então você vai numa competição com um capacete, um colete extremamente pesado, uma outra equipe está com colete leve, um capacete leve, você fala, pô, mas por que esse cara pode usar isso? Será que no mundo operacional isso também não é benéfico para mim? Eu vou perder um pouco de proteção, eu vou ganhar muita imobilidade. Então não é só a competição. Começa a questionar já, né? E ver o que está sendo usado, né, no nível mundial, o que eles estão usando, né, as técnicas que eles estão adotando. Então é de extrema importância a unidade. Ou não, eu acho diferente de você, o Arlota, vamos supor, que sempre competia jiu-jitsu. Vamos supor que você tem uma técnica de um armlock que ninguém sabe. Você dá lá uma cambalhota, 2 giros, puxa, o braço do cara tá lá e ele já tá batendo. Você, não, ou o Arlota, ou qualquer lutador, nunca vão compartilhar isso com ninguém. Por quê? Aquilo ali é tua arma secreta. Tua arma secreta, vai ser campeão com aquilo ali. Se tu chegar a ensinar o teu adversário a fazer aquilo, primeiro, você não vai conseguir mais aplicar nele. Segundo, você pode tomar dele. Exato. Então você vai sustentar aquilo. Mas para as forças policiais, é o contrário. Se você sabe alguma coisa, se você tem uma técnica, se você domina uma técnica, você tem que disseminar aquilo. Mas para que você tenha alcance a essa disseminação do conhecimento, você tem que se abrir para receber aquilo. Então, assim, nós, policiais, né, de operações especiais, nós temos que nos abrir, temos que buscar o conhecimento, nos expor, né, não ter milindre, fazer muito o que o americano faz. Por que o americano é tão bom? Porque o americano não quer saber se é melhor que ele, se é militar, se é civil, se é homem, se é mulher. Ele quer ser o melhor da escalada no mundo. Ele fala, quem é o melhor escalador do mundo? É aquele magrelinho ali, fulano de tal, chama ele, que é ele que vai ensinar a gente. Não importa se é um moleque, entendeu? Se é um velho, ele que é o melhor. Quem é o melhor do mundo é esse cara que tem que me ensinar. Então ele se expõe, ele sabe que ele não é o melhor, que tem gente melhor, ele corre atrás do conhecimento. E a gente começou a fazer muito isso, né? A partir do momento que você se expõe ao conhecimento, você melhora, não tem jeito. E é uma melhora que beneficia a todos, porque nós combatemos o mesmo mal. Exato. Nós não competimos entre nós. Não é um competidor. Só uma Olimpíada ali, que é uma confraternização, vamos dizer assim. Exato. Né? Não, é uma força só. O Zé fala muito isso também. É legal esse lance que você falou das unidades ficarem fechadas. Assim, no Brasil acontece muito isso, né? O que você acha? Você que teve contato durante esses anos todos com vários operadores de várias forças especiais do Brasil todo que vão lá no COT compartilhar conhecimento. Você sente um pouco isso ou não? Tem melhorado?
Qual a análise que você faria, assim? Tem melhorado com certeza. A gente tem conseguido trabalhar mais em conjunto, né? Entendi. Treinar A junto. desconfiança tem diminuído. Tem diminuído, mas ainda tem uma resistência muito grande. Por quê? Porque aquilo que eu falei, a vaidade no mundo das operações especiais é muito grande. Então ali, né, só tem macho alfa. Isso que eu falo, muito macho alfa. Só tem macho alfa, um do lado do outro. Então você expor a sua fragilidade ou a sua falta de capacidade dói muito para quem tem esse ego tão lá em cima. Uhum. Mas a gente tem que engolir a seco o nosso ego, porque vai ter um ganho maior para o país, para a sociedade, para a unidade, para o universo também, de operações né? especiais. Né? Então, eu vejo que tem melhorado. Existem pessoas que têm dificuldade em se abrir para ajudar, para passar o conhecimento, e existem pessoas que têm dificuldade de se abrir para receber o conhecimento. Né? E isso é pessoal, isso cabe às pessoas quebrarem essas barreiras. Né? Então, na minha passagem pelo setor de tiro e precisão, eu fui convidado a ministrar muitos cursos. Então, o curso de atirador de precisão do Mato Grosso, eu fui em duas edições. O curso de atirador designado da PRF, eu tive a oportunidade de ministrar instrução. Cara. O curso de atirador de precisão da Polícia, da Polícia Militar da Bahia, né, do Polícia Civil de Goiás, da Polícia Militar de Minas, em alguns outros que eu não estou me lembrando agora, que o pessoal chama, fala, Marcelo, pô, tem como você vir aqui ministrar uma área do conhecimento? Né? E eu atendo sempre de pronto, falo, claro, meu irmão, vamos. Maneiro. E muitas vezes eu não fui liberado, e o cara falei, cara, não dá para eu ir pagando do bolso, né? Duro. Aí o cara falou, pô, eu consigo a passagem. Falei, a passagem e o alojamento? Tem alojamento? Tem. Então, pau, vambora. Sem diária mesmo? Sem diária, ia para ajudar, porque aí você cria estreitos laços e você ajuda aquela unidade a se desenvolver. E os caras, pô, o pessoal de operações especiais, depois que eles veem que você se abre, você está ali para ajudar, que você vomita tudo que você tem, que você está se esforçando ao máximo para que ele melhore. O cara vê que tu não tá escondendo o jogo. Nada, né? E que você está lutando por ele, pronto, aí acabou. Aí você ganhou irmãos mesmo, aí os caras são eternamente gratos. E aí o cara vê a importância dele ter se aberto. O cara, pô, Marcelo, legal, e aí começa, o cara tem uma dúvida, ele vai te perguntar, ele não vai ficar, pô, será que eu posso ligar, será que eu não posso? O cara já pega o telefone, já manda um zap, fala, pô, me ajuda nisso aqui, o que você acha disso aqui, o que você acha daquilo lá? Né? Então existe uma ajuda, né, mútua naquilo ali. Então isso é muito importante. E de vital importância que as unidades se abram, busquem conhecimento, né? O conhecimento nunca é demais. Claro. Que não quer dizer que você tem que aplicar o que você aprendeu. Às vezes não serve para a tua unidade. Mas você sabe, tá guardado, tá escrito ali. Tá ali, você ouviu, tá de stand-by. você entendeu, você deu toda a atenção que aquele instrutor merecia. Se você vai aplicar ou não, é uma decisão interna sua. Assim, você botou mais uma ferramenta na tua caixa. Você não precisa toda hora usar todas as ferramentas. Você vai usar só o que tu precisa. Exatamente. Né? Precisando, você vai lá, tá a ferramenta. Tá lá, ou então mesmo que você não for usar nunca, ou mesmo que for uma coisa que você discorde, você ouviu aquela parte lá e você tomou sua decisão. Não, isso aqui não serve para minha unidade. Mas você ouviu, você treinou, você prestou atenção no que ele tinha a dizer, depois você julgou se era necessário ou não para ali. Massa. Então eu julgo que isso é a grande virada de chave que eu vejo, né, nos grupos de operações especiais, é a integração. Né? Não é aquele negócio, a unidade se fecha para ver quem trabalha melhor, ou quem faz o melhor serviço, ou quem tem mais serviço, ou quem pega mais droga, quem pega mais assaltante de banco, quem, né? Não, se pegar menos, mas na conta final da somatória dos estados, se tiver um número maior, cara, você trabalha melhor. Ali, né? Vamos cooperar que todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Né? Por mais que você não esteja no holofote, pô, às vezes o holofote não vai estar em você. Tá bom, cara. O holofote está ali né? Não, é maneiro que você é o cara certo, cara, para trabalhar essa integração, porque você conhece, assim, as unidades do Brasil todo, praticamente os caras já vieram para cá, você já foi para várias unidades, então você já tem, vamos dizer assim, essa confiança da galera, né, de saber que tu é o cara que não tem por que esconder o jogo ali, pelo contrário, né? Eu tenho essa abertura e também sei falar não sei, né? Você fala não sei, não entendo disso aí. Né? A gente tem que ter um pouquinho
Esse bom senso de quando não sabe, fala, cara, não sei, vou buscar o conhecimento. Então, né, a gente não é obrigado a saber de tudo, né, cara? Com certeza. Cara, a gente já falou um pouco do livro, mas eu queria voltar no livro agora pra gente fazer aquele jabazão bonito mesmo. Quando é que surgiu a ideia do livro? Assim? Tô vendo você e o Edmar também foi lá do setor de sniper, não sei se eu já falei antes. O irmão também. Como é que surgiu essa ideia de vocês escreverem juntos? Quem teve a ideia? Como é que foi essa parada? Eu queria, em algum momento, em 2015 mais ou menos, me deu um estalo, falei, vou escrever um livro. Não tinha literatura, né, no mercado nacional. Literatura em português de tiro, né, de técnica de tiro, um manual de tiro. E aí eu falei, cara, vou escrever um livro. E aí o Edmar trabalhava junto, na mesma sala, e eu convidei ele, falei, Edmar, vamos escrever um livro. O Edmar é um cara muito culto. Isso que eu ia falar, sempre muito estudioso, Edmar. Muito culto e culto. Né? Sabe escrever, escreve bem, pra caramba. Né? Então, amigo meu, sou padrinho de casamento dele. Nossa. Então, assim, falei, Edmar, vamos escrever um livro. Ele falou, vamos. E aí a gente foi indo, aquilo ali, né, patinando um pouquinho. Chegou num momento que eu falei, ó, ou vai ou racha. Vamos botar um prazo aqui. Ou vai ou racha. E agora ou nunca. Eu vou todo dia pra tua casa, à noite, até a gente acabar o livro. E assim foi feito. Em 30 para 40 dias a gente acabou o livro. Massa. Né, buscamos uma editora para diagramar, para editar o livro, fizemos as fotos e lançamos em dezembro de 2017, né, esse livro. Eu lembro que eu te contei na Leroy Merlin, tu lembra disso? Falou, poxa, eu falei, Marcelo, tu foi, Chave, como é que você tá e tal? Pô, cara, eu escrevi um livro e tal. Eu lembro. Tu já tinha saído, né, nessa época, né? A gente se encontrou depois de um tempo. E aí surgiu, virou uma realidade, foi um projeto de sucesso, né? Hoje a gente leu muito, foi um dos momentos que eu li muito, porque a gente comprou toda a literatura americana para ler, para ver como as pessoas escreviam, o que era tratado, né, a forma como era abordada, e para não cometer os mesmos erros dos outros autores. Porque um aprendizado foi ter um livro de um SEAL americano, que é o livro mais fantástico de tiro, assim, mais completo, é uma bíblia, sabe? Não vou lembrar o nome agora. Mas, cara, ele tinha um defeito, que ele vinha o texto, e a foto daquele texto estava 3 páginas para frente. Entendi. Aí vinha um outro texto, a foto tinha passado já 2 páginas para trás. Então gerava uma confusão tão grande que se você não tentasse entender aquilo ali, você fala, cara, que bagunça é essa aqui? De acordo com a figura 2.3, aí tu vai, esse aqui é 2.7, é 2.3, tá lá atrás. Cadê? Cara, tem de livro assim. Putz, cara, e aí a gente tomou várias vacinas, né? E quando a gente foi montar o livro, a gente teve muito critério por causa daquele crítico, né? Aquele cri-cri, crítico cri-cri. O cara pegou. A arma em pane não para nessa posição, ferrolho. Então a gente criou peças plásticas para simular o exato curso do ferrolho naquele tipo de pane, sabe? Pegar o estojo sendo ejetado no disparo real, pegar o carregador caindo na troca. Então as imagens são muito fidedignas com a realidade, né? Então as panes, como eram montadas, a gente tomou muito cuidado, e a forma de escrever é uma forma simples. A simplicidade que eu preciso para ler. Porque o Edmar é o cara culto, mas eu sou um cara que, se for uma linguagem muito culta, eu já perco o interesse. Então aqui é como se fosse uma didática muito fácil, uma leitura fácil. São os feedbacks que a gente recebe. No livro são esses. Pô, o livro é fantástico, aborda tudo, é muito fácil de entender. E... Não tem aquele mistério de, o livro é bom porque é difícil. Não, porra, o livro é bom porque é fácil. Porque é fácil. O conhecimento bom quando ele é fácil de digerir, né? Não é o contrário, né? Lê rápido, às vezes a pessoa pega o livro, fala, comprei teu livro, li num dia. Caraca, velho. Que bom, né? É um dia, legal. Tem muita foto, né? Tem 174 fotos, mas ainda assim tem muita teoria, muito material aí. Esse aqui é capa dura, mas explica pra galera. Esse capa dura que é uma edição só pra quem é muito brother, né? Muito isso, querido, esse capa dura, quando você adquirir o seu livro, ele é capa flexível, capa mole. Mas pros amigos, né? E quando a gente presenteia o livro, a gente faz o presente capa dura, que é o caso aqui. Trouxemos um exemplar para o Diário da ON. Exato. E o outro a gente vai deixar para sortear para os inscritos no canal. Então você aí, eu dei agora mais um trabalho para o Chave. Galera, em relação ao sorteio do livro, não dá para fazer pelo YouTube. A gente não conseguiu imaginar aqui uma forma de operacionalizar isso. Mas pelo Instagram dá para fazer. Então quem quiser participar do sorteio, já me segue lá no Instagram. Segue o Instagram do Marcel também, que eu vou deixar o link lá embaixo. E a gente vai botar as regras de sorteio aí depois que o vídeo for pro ar, explicando como é que a gente vai fazer o sorteio desse livro, beleza?
Segue a entrevista aí, valeu. Outra coisa que eu ia te perguntar, Marcel, você é instrutor do SAT também, que é o Serviço de Armamento e Tiro da ANP, né? Você tem acompanhado esses cursos de formações ultimamente? Como é que tá? Isso, eu tive presente no último curso. No último você estava. E estou presente no curso atual, né? Então foi final de 2021 e esse primeiro de 2022 eu estou ministrando instrução lá junto com a equipe do SAT, que é uma família fantástica, né? Os caras, as camisas vermelhas da Polícia Federal, é uma turma divertida, né? Profissional Já pra começa caramba. pelo chefe, né? O Leminho lá. Leminho que é uma figura, cara. Leminho tem uma história engraçada, né? Eu só vou fazer um adendo aqui. O Lemos que já teve aqui no Diário da Honra, vou deixar o card passando aqui em cima. O Lemos é o chefe do SAT, foi sniper lá do COT, passou na minha mão lá no sétimo COT, sétimo curso de operações táticas. E aí eu fui ministrar instrução na NP o curso passado, final do ano, e o meu coturno era, meu boot era caque, né? Marrom claro, não sei, areia. E aí ele olhou e falou assim, porra, peixe, ele chama de peixe, porra, peixe, não dá, cara. Eu falei, peixe, não é calça, boot, a gandola, o apito, dá um desconto, cara, dá um desconto. Ele falou, peixe, não dá, peixe, porque todo mundo tá indo padrão. Eu falei, cara, vou comprar um boot preto só pra dar aula no SAT, né? Eu falei, quer saber? Cheguei em casa, peguei o spray preto fosco, meti no boot, cheguei lá, agora chego lá todo dia, eu faço questão de bater continência, falou, ó o boot aí, tá no padrão, Lemos? E ele, cara, peixe, você não tem jeito, cara. Você não tem jeito, você não tem jeito, cara. Eu falei, dei meu jeito, velho, tá aí resolvido. Então estamos lá dando aula. O pessoal além de amigo, profissional, né? O pessoal é dedicado, se esmera em ministrar realmente uma instrução de excelência para aquele cara que sonhou em estar na Polícia Federal. Então, enquanto você está estudando para uma carreira dessa, tem alguém se preparando para te formar, para te forjar da melhor forma possível, cara. E você vê o comprometimento desses caras lá, entendeu? O cara quer que o aluno saia de lá sabendo, quer que o cara saia de lá tirando pra caramba, quer que o aluno saia de lá sem dúvida, sabe? Então, um instrutor ajudando o outro. Não é assim, deixar passar a aula. Não é falar, eu vou dar minha aula, se atirar bem, se acertar bem, se errar bem, o cara tá ali, o cara luta, o cara sua ali o sangue para aquele aluno que tá ruim alcançar o patamar mínimo, alcançar o patamar da turma, né? Então essa galera aí é muito bacana fazer parte daquele meio ali, né? A gente dá esporro, toma esporro, né? Corrige uma coisa, é corrigido por outra, e você vê que ninguém fica bravo porque toma um esporro. Porra, eu tomo esporro lá, o cara fala, porra, né, falou aquela parada, não era pra falar, fala, porra, velho, tô num conflito aqui, porque num lugar é de um jeito, aqui é do outro, né? Falei, aí você vai lá na frente da turma e fala, pô, pessoal, eu cometi um ato falho aqui, que foi salvo pelo glorioso instrutor. Então um enaltece o outro mesmo no erro. Quando o cara vai corrigir, ele nunca te corrige na frente do aluno, né? Você também nunca vai corrigir o cara na frente do aluno. Então, para aquela equipe ali, tá uma orquestra que tá tocando uma melodia fantástica. E só quem ganha com isso é o aluno. Claro, e né? a sociedade, né? Que hoje, o que eu vi também, né? Você perguntou, e como é que estão os alunos lá? Não sei se você chegou a comentar isso, mas já comenta aqui. Hoje, a juventude é um pouco diferente da nossa. Eu ia te perguntar agora isso, que antes, quando ele chegou, eu já perguntei, mas aí... né? Então, confundi aqui. Como é que tá a galera lá? Porque eu não sou muito velho, nós não somos muito velhos, né? Mas é uma outra geração diferente. Tá pra caramba, pô. Você já tá bem coroso, cheio de cabelo só branco. Só a cara, né? Mas é uma geração diferente. É uma geração que não brincou tanto na rua, né? Que não jogou tanta bola, não arrancou tanto tampão de dedo, não brincou de guerra, não brincou né? Nunca passou um cerol. Nunca empinou pipa, nunca teve guerrinha de rua de cima contra a rua de baixo. Exato. Essas coisas. Uma galera que foi muito criada no videogame, muito ali dentro de casa, no computador e tal. Então a gente vê ali um pouco de deficiência motora, né? Um pouco ali, né, de falta ali de explosão, de rendimento físico ali, mas que a turma tem superado e tem evoluído muito bem. Mas é um público que você bate o olho e fala, caramba, como tá diferente, né? Porque é a evolução natural. Você vê, eu tive acesso, não que seja nada sigiloso nem nada, mas eu tive acesso a um estudo dos Forças Especiais do Exército Americano, que eles estão mudando o tipo de treinamento, porque a estrutura óssea do militar
já não comporta aquela que era aplicada lá atrás, porque o cara tem uma estrutura mais fragilizada, né? Justamente por isso. Então é um público que está mudando, mas a gente vai evoluindo junto. Que louco, hein? Então é muito legal estar lá com aquela turma feroz lá, a gente dá muita risada junto, né? Brincamos muito, fazemos muita bagunça lá, né? Quando estamos nos momentos de, fora de aula, né? Fora de sala. E a turma lá se dedica, eu me dedico, eu gosto de trabalhar com esse tipo de público. E tu exige ali da turma que tá ali um padrãozinho, que nem você exigia da gente ali, uma Charlie Mike, tem a Charlie, eu ou não, tu já fica mais moito ali, então não se revela tanto. De vez em quando dá um chute na bunda, né? Brincadeira, né? Um chute na bunda de amigo, brincando com o aluno, mas dou umas aceleradas assim. O pessoal ainda dou uns esporros, mas o pessoal, quando você é firme, o nível de concentração, além de lá em cima, o cara se interessa mais, o cara vê que você está ali, você está realmente preocupado com ele aprender. E não é aquele esporro só para esculhambar, para esculachar que a gente dá, né? É uma coisa falando, pessoal, vocês estão displicentes. Que nem você fazia com a gente, né? De vez em quando fazia, né? Porque você estava ali para isso mesmo, tinha hora, né? Mas eu falo, pessoal, vamos trabalhar sério, a concentração aqui para o seu desenvolvimento, para o bom rendimento da aula, para a segurança, né? Que a gente está mexendo com uma linha com muitas pessoas que muitos ali nunca mexeram com arma, né? Então, mas é top ali, é muito legal. Legal você tocar nesse assunto que o pessoal nunca mexeu com arma, que a legislação ficou muito restritiva em relação ao armamento, né? Mas nos últimos anos a coisa assim tem melhorado sim, e não melhorou mais por conta de reações políticas e tudo, mas enfim, está sendo disseminado mais, né, essa cultura de armamentista, né, o número de CACs vem aumentando, o número de clubes de tiro vem aumentando, nas próprias redes sociais a gente já vê uma procura por esse tipo de conteúdo, a galera se entusiasmando e tudo. E você, como um especialista em arma, assim, você frequenta clube de tiro particular ou não? Assim, como é que é a tua relação com o tiro fora da polícia? Assim? Não, eu vou, frequento os clubes de tiro, tenho muitos amigos em clubes de tiro, ministro de instrução, né, para particular também, né, você... dou aula, né, ajudo a turmas a desenvolver a habilidade dele e tudo. E eu acho que é extremamente válido isso daí, porque a arma a gente tem visto hoje, né? Hoje a gente está presenciando isso, para não dizer que é mentira, na Ucrânia. Então, na Ucrânia era um país que era um tanto quanto desarmamentista. A Rússia invadiu, a primeira coisa que fizeram foi distribuir arma para a população. Né? Desceram os caminhões lá, toma um AK. O que não é muito eficiente, porque se o cara não tem uma habilidade ou proficiência para usar aquilo, como é que ele vai defender o país dele, a casa dele, contra um exército treinado? Mas a gente pode rebater isso para a realidade a nível nacional. Como é que você vai defender a sua família? Como é que você vai defender a sua casa? Né? Se algum mal for intentado contra você. E a arma, ela é um instrumento de defesa, né? Ou ela é um instrumento de desporto, né? Esportivo, ou um instrumento de defesa. Você está ali, nós como policiais, né? Nós nunca estamos ofendendo, nós estamos defendendo a nós ou um terceiro de bem. Então o nosso intuito ali é a defesa da vida. Né? Se tem alguém tentando uma agressão injusta contra a minha vida, a vida do meu, né, irmão, ou a vida de um terceiro, eu vou defender com a utilização do instrumento que é a arma de fogo. Então eu acho que é muito válido isso. O mais importante é que seja feita com responsabilidade, né? A arma de fogo é um grande poder, né? E vamos citar o tio Ben, né? Do Homem-Aranha, com grande poder vem uma grande responsabilidade. E o que a gente tem visto, né, e presenciado é que o cara, quando está com a arma, ele acha que ele é um super-homem. Então, se tem uma briga de trânsito, ele já quer empeitar, ele já quer sair armado, por sacar aquilo ali por qualquer motivo, quando na verdade ele tem que ir para o outro lado. Você armado, aquilo ali é seu último, né, último recurso. E ficar ainda mais discreto, ser ainda mais discreto quando você está armado. Discreto, evitar o problema. Se o problema vier daqui, você vai para lá. O problema, assim, para não escalar, não que você está fugindo, né, de defender, não. Mas se você está vendo que vai acontecer um problema que não precisa acontecer, dá frente para a retaguarda, né, vai para o outro lado. Então, a responsabilidade da utilização do armamento, tanto como instrumento de defesa, né? O cara saber que tem um grande poder, tem uma grande responsabilidade e precisa usar aquilo, tem que pensar e repensar e antever os problemas e ter saídas para aqueles problemas antes que eles venham acontecer.
E treinar para ter segurança de fazer o uso adequado da arma no momento que precisar, né? E treinar, é aí que eu ia entrar. O cara quer ter arma de fogo, ele tem que ser proficiente naquilo, ele tem que treinar. Né? Ele tem que ter habilidade, ele tem que conhecer as regras de segurança, ele tem que saber manejar aquele armamento, ele tem que saber executar os disparos, ele tem que saber sanear as panes, ele tem que ter habilidade com aquilo que ele está se propondo a fazer. Né? É justamente a parte da responsabilidade. Responsabilidade. Né? Então, lá em casa, voltando aqui rapidamente, o meu pai, desde que eu era criança, ele falava, meu pai não era militar, mas ele falava, o cano da arma é para baixo ou para cima. Controle de cano. Não estamos dizendo que está certo ou está errado, mas era o controle de cano na linguagem dele. E aí hoje eu falo controle de cano. Né? A arma só fecha a arma, o ferrolho na arma de ferrolho, o tambor na arma de tambor, ou a espingarda de cano, né, que você, de 2 canos, só fecha a arma na hora que você for executar o disparo. Quer queira, quer não, uma segurança. Então eu sempre tratei a arma com muito respeito. Então nós temos que tratar a arma com respeito, com responsabilidade e com conhecimento. Então hoje você pega e fala, meus filhos todos atiram. Massa. Desde os 4 anos. Então desde os 4 anos, os 3 atiram. Já tá criando os monstrinhos lá. Né? Então gostam de atirar, mas desde os 6 para 7 anos já sabem as regras de segurança de cor. Chegar minha filha e falar, qual é a regra de segurança? Vai falar as regras de segurança. Massa. Trate a arma como carregada, dedo fora da tecla do gatilho, só aponte para aquilo que você quer atirar, né? Conhecer o alvo que está atrás dele, eles vão saber. Às vezes não com essas palavras que eu estou usando, mas eles vão falar direitinho isso aqui. E toda vez que eles atiram, eles sabem. Não pode ter ninguém à frente da linha da arma. Né? Você tem que mirar no seu alvo, disparar no seu alvo, saber o que está atrás dele. Né? Então eles sabem. Então, responsabilidade desde cedo. Então a criança em casa, mas pô, vou ter uma arma em casa. Eu tenho 3 filhos. Os meus filhos sempre mexeram com arma. E a regra lá em casa foi, se você quer mexer com a minha arma, só me pede que eu te mostro. Você tira a curiosidade da criança. Né? Ó, isso daqui é só com o papai. Eu nunca vou te esconder isso aqui. Beleza. Só isso aqui tá aqui, fica guardado ali. Tá vendo? Quando você quiser, fala comigo. Eu pego na mesma hora. Em segurança, vou te dar. Você vai mexer, vai desmontar, vai montar. Vai fazer o que você quiser com a arma. Eu vou guardar. Só não pega sem o papai saber. Massa. Né? Então você está instruindo uma cultura armamentista desde cedo, que é o que o americano faz. Aí você desenvolve isso, a criança tem responsabilidade, respeito, gosto pelo tiro, gosta de praticar, gosta de estar no meio do tiro, que é um meio saudável, de competição, né? de integração, de socialização. Clube de tiro é família pura. Família. Caramba, né? E você está criando pessoas capazes de defender a vida. Então, né? A Ucrânia é um exemplo. Sim. Tá lá, o cara nunca tirou, vai defender o quê? Não, pior que esse lance da Ucrânia, cara, eu fiquei puto com esse negócio de distribuir arma. Eu falei assim, cara, quando o cidadão quer arma pra se proteger, pra proteger a própria vida, não dão. Aí quando é pra ele morrer no campo de batalha, dão a arma. Vai lá morrer, põe uma arma aí. Porque vai morrer, porque o cara não sabe atirar, não sabe mirar, não sabe recarregar, não sabe estar na pane, não sabe nada. Já entrou numa guerra perdida, né? Vamos combinar ali, né? Aí dá arma pro cara morrer. Quer dizer, é dureza, né, cara? Não, é foda. É triste demais. É triste demais isso aí. Mas, enfim, só um desabafo aqui. Até num grupo de WhatsApp eu até falei isso aí, depois assim, caraca, é mesmo e tal. Enfim, foda. Não vou nem estar nas polêmicas. Marcel, quer complementar alguma coisa, cara? Tá vendo que você ia falar alguma coisa aí e eu te cortei. Só dizendo que eu apoio as armas de fogo, né? A cultura de armamentista, digamos assim, da prática responsável com arma de fogo. Hoje a gente tem uma fábrica nacional, não recebo jabá nenhum, que é a Taurus, que tinha uma cultura de uma arma de baixa qualidade, com muitos problemas. E o ano passado eu tive a oportunidade de visitar 2 vezes a fábrica em São Leopoldo, né? E gostei demais do que eu vi lá, gostei muito mesmo, sabe? A maneira como eles estão levando a sério, né? Vestindo a camisa, a bandeira do Brasil como uma indústria nacional. Pra você ter uma ideia, eles produzem 10 mil armas dia. A fábrica funciona em 3 turnos, não para nunca aquilo ali, né? É o maior vendedor de arma no mercado americano como arma estrangeira, né? Como arma importada. Aí a pessoa fala, pô, mas é muito barato, é de baixo custo, tal, né? Mas não, cara. A indústria nacional está crescendo também, né? A indústria de fora está tendo mais entrada. Então hoje você consegue comprar uma pistola, uma Glock, uma SIG, uma Walther, né? Você com uma HK, você consegue ter acesso Caro a isso. ainda, né? Mas acho que a tendência Mas a concorrência ali se acirrando um pouco. Não deixaram nem baixar o IPI das armas, né? Pois é.
vou dar... Mas pelo menos a gente está conseguindo ter acesso, está conseguindo comprar o CAC, tem muita facilidade para importar armamento, para adquirir arma lá fora. Então, assim, tá mudando as coisas. Pro bem, tá mudando as coisas. E tudo tem o seu tempo também. Então, esse processo iniciou há, sei lá, 3 anos atrás, 2 anos atrás, e leva um tempo até o mercado, né? As coisas acontecerem, as armas chegarem, né? A competição, a própria Taurus, você falou que essa abertura, a competição exige mais da empresa. Exatamente. Né? Então... É o que eu falo. Eu falo, pô, mas o Marcel tá falando bem da Taurus? Fala, cara, se você não se predispuser a conhecer, a testar, a colocar à prova, você vai falar mal só porque pelo que você ouviu? Claro, claro. Você tá sendo uma Maria vai com as outras, né? Então, beleza, pode falar mal o que você quiser, mas faça seus testes, tire suas conclusões, né? Em tudo, em todo nível de conhecimento e o armamento. Por que eu falo a Taurus? Porque a Taurus está aqui, né? É o que eu falo assim, tem a questão de avaliar custo-benefício também, né? Não está falando assim, é a melhor arma do mundo, não está falando isso, mas está falando que o custo-benefício da Taurus aumentou muito. Melhorou bastante a qualidade. Então, sim, eu estreitei um pouco o relacionamento com eles e fiquei surpreso com o que eu vi lá. Nossa, não sabia disso aí, cara. E agora, bom, é isso. Maneiro, maneiro. Cara, você queria complementar alguma coisa que eu de repente deixei de abordar, que você queria falar aqui? Assim, o convite para você voltar já continua ad eterno, tu sabe disso, né? Obrigado. Então, assim, a gente não precisa, de repente, assim, se não falar agora, não vai falar nunca mais. O convite está aberto, você vai voltar aqui várias vezes e a gente já vai fazer novos convites aqui na cabeça. Mas, de repente, hoje você veio para falar alguma coisa que você queria falar e eu não tô aqui no assunto. E eu queria abrir esse espaço para você, cara. Não, foi muito produtiva a conversa. Eu acho que ela fluiu bacana. Acho que pro pessoal que está assistindo, espero que vocês tenham gostado do que a gente tratou aqui. Foi massa. Foi um bate-papo entre amigos, né? Pessoas que eu convivo há muito tempo. Né? É um prazer estar aqui, prazer conversar com vocês. Com certeza vou voltar outras vezes com novidades, aí, com novos projetos, com novas realizações, com mais bate-papo para a gente trabalhar junto. E obrigado, cara. Obrigado por ter me recebido aí. Cara, para você o espaço que está sempre aberto, seja pro que for. Chaves, queria falar um negócio aí que está acontecendo, a gente abre um espaço aqui, você vem. Pô, muito obrigado. Massa. Fico Beleza? muito feliz. Galera, então por hoje é isso. Quem não está inscrito no canal, se inscreve. Tinha que ter falado isso antes, cara. Eu sempre esqueço. Mas bom no fim que firma mais. Pois é. É que nem todos chegam até o fim, né? É preguiçoso pra cacete. Mas quem não está inscrito, se inscreve, curte aí, compartilha o conteúdo e seguimos firme. Beleza? Tamo junto. Valeu, galera. Abraço.